E aí, pessoal, tudo bem? Então, avançando o nosso conteúdo, nós entramos agora na teoria moderna da evolução. A gente vai falar sobre as principais teorias e as que são utilizadas até hoje, né? Então, são divididas em duas aulas. Nós teremos a teoria da seleção natural e a teoria sintética da evolução. Nessa primeira aula, nós vamos ver sobre a seleção natural. Foi a partir daqui que os estudos de Darwin começaram a estabelecer algumas prioridades para essa teoria. Vamos começar? Então, os princípios da teoria da seleção natural, ela abrange algumas características que deveriam ter para que houvesse essa seleção. A primeira é que os indivíduos de uma população, em geral, não são idênticos entre si. Então, a gente pode ver até ao nosso redor, né? As pessoas não são iguais, as pessoas não são idênticas, cada uma tem a sua característica. Cada uma vai passar para a sua geração essa característica que vai se propagando. É isso que vai garantir a variabilidade da espécie, essa diferenciação nas características de cada indivíduo, tanto das pessoas quanto dos próprios animais. Isso é o primeiro princípio, a variabilidade que depende aí da diferença que existe entre esses indivíduos. Se a gente considerar que em determinadas condições ambientais esses indivíduos eles podem apresentar uma característica que vai apresentar se aquele animal, se aquele indivíduo ele vai ter uma chance a mais do que outros na disputa por algum recurso aí do ambiente onde ele se localiza, ou dependendo do tipo de alimento que ele vai se alimentar, o local onde ele se apresenta, se tem recurso como água. Aquele que for o mais apto a sobreviver naquele local, ele com certeza será aquele que vai sobreviver e que vai poder produzir mais descendentes que os outros indivíduos da população que talvez não sejam tão aptos quanto ele. No caso das girafas, né? As girafas que talvez nasçam com o pescoço um pouco mais curto, que deve ter sofrido alguma alteração genética na formação desse indivíduo, talvez não sobreviva por muito tempo, porque a alimentação dela de vegetais, de folhas, se dá mais para o topo das árvores. Né? E se ela serve de exemplo vendo os outros se alimentando do topo das árvores, do que ela se alimentaria? Então, ali, esse indivíduo já não teria as condições necessárias para sobreviver e gerar descendentes nesse local. Então, são essas características que a gente tem que ir analisando. Qual é a característica primordial que o indivíduo tem que ter para determinado local, para aquele alimento que está sendo ofertado, para aquela condição de água? Alguns animais conseguem passar muito tempo sem beber água, né, sem depender de água diretamente. Outros não, outros precisam disso diariamente. Então, são essas condições que vão indicar o indivíduo mais apto. Como essa característica que a gente vai analisando, ela é hereditária, ela é transmitida às próximas gerações. E é essa característica que evidencia a habilidade ou a aptidão daquela espécie a morar em determinado local, a viver em determinado local. Então, vamos supor, nesses locais de neve, que tipo de roedor sobreviveria? Nós temos os roedores de pelagem branca e os roedores de pelagem marrom. Quais seriam mais suscetíveis a ataque dos predadores? Aqueles que não conseguem se camuflar. Então, os roedores de pelagem branca, aqui com certeza estariam mais aptos a esse ambiente. Eles trazem essa característica que é benéfica. Já os roedores de pelo marrom, eles ficam mais suscetíveis ao ataque dos predadores porque conseguem ser visualizados à distância. Né? Olha a diferença do roedor marrom na neve. É fácil de ser encontrado. Então, essa característica ela é selecionada pelo ambiente. Então, nesse local de neve, o ideal é que se tenha um roedor de pelagem branca. Isso é seleção natural. O ambiente seleciona o mais apto a sobreviver naquele local. Por isso, os roedores de pelagem marrom aqui não sobreviveriam por muito tempo ou não conseguiriam, então, gerar descendentes, já que não teriam tantos roedores de pelo marrom, porque eles são as presas ali dos predadores, né?
Outro exemplo disso é que a gente tem, por meio desse processo de seleção natural, populações que vão se modificando de acordo com o tempo. Vocês também têm no livro de vocês sobre os tentilhões e galápagos, que a gente também já falou na nossa última aula. Esses tentilhões é um tipo de pássaro que ele sofreu uma adaptação de acordo com o local em que ele foi migrando, né? Então, no início ele tinha esse bico mais acentuadinho e dependendo do local onde ele foi parar, né, os indivíduos, quando se separaram, a oferta de alimento era diferente. Antes eles se alimentavam de sementes da terra, depois tiveram que se alimentar de frutas, outros tiveram que se alimentar de outros tipos de semente. E aí o bico foi sofrendo essa modificação, a alimentação foi sofrendo essa modificação. E aí que acontece a evolução. Então, esse processo de seleção natural que modifica os indivíduos no decorrer do tempo é a evolução. É isso que acontece, a gente tem que ir se adaptando ao local em que a gente quer sobreviver. Então, esse processo evolutivo por meio da seleção natural, ele pode levar, sim, ao surgimento de novas espécies mais adaptadas, de acordo com o local, de acordo com a oferta de alimento e água. Então, ele vai se adaptando ao meio em que ele tem que sobreviver. Tranquilo, pessoal? Então, a aula de hoje é sobre essa teoria básica, né, da seleção natural. Mais aprofundado, vocês irão ver lá no ensino médio. Aqui a gente vai falando um pouquinho de cada coisinha para vocês chegarem lá com uma base legal. Próxima aula, evolução sintética. Belezinha? Qualquer dúvida, só me procurar. Até a próxima aula.